Pois é, galera. Então, olha só. Vamos retomar aqui de onde nós estávamos, né? A nossa última aula, nosso último encontro, fazendo a revisão geral daquilo que nós vimos até agora. É sempre bom retomar. E é até bom também para que vocês tenham essa consciência do que a carta inteira está dizendo, de qual é o propósito de Paulo de uma forma geral até agora, né? A gente sabe que a carta aos Gálatas foi escrita no contexto logo depois da primeira viagem missionária de Paulo, que ele tinha feito junto com Barnabé à região, né, da ilha de Creta, depois Perge da Panfilha, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, que são as cidades da Galácia do Sul, especificamente. E assim que Paulo saiu de lá, os irmãos da Galácia já foram surpreendidos aí com alguns judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram pessoas que estavam dizendo aos Gálatas algumas coisas, fazendo algumas afirmações para os crentes da Galácia logo depois que Paulo saiu dali. Uma dessas afirmações era que Paulo não tinha autoridade apostólica de si mesmo, e se ele tinha alguma autoridade apostólica, ela estava sujeita aos apóstolos em Jerusalém. E que o evangelho que Paulo pregava era um evangelho de graça barata, que oferecia salvação sem o cumprimento da lei. Então, ele estava, de uma certa forma, acusando Paulo de antinomismo, né? De simplesmente jogar a lei do Antigo Testamento no lixo. E eles falaram para os Gálatas: olha, vocês precisam crer em Jesus, ok, mas também precisam obedecer à lei, precisam praticar a lei do Antigo Testamento, ou seja, para serem cristãos, antes vocês precisam ser judeus. É necessário circuncidar, é necessário seguir a dieta, é necessário guardar o calendário judaico, obedecer à lei do Antigo Testamento. E para combater essas ideias, Paulo começa a carta. Chega com algo gritando. Aí, para refutar essas ideias, Paulo começa já a carta aos Gálatas, né, fazendo um prólogo cristocêntrico, afirmando que Cristo tem a centralidade no drama da salvação e que a obediência à lei não é necessária para a salvação, não é necessária para você ser considerado justo diante de Deus de nenhuma forma, tá? E ele segue falando que esse é o evangelho de Cristo. Ele faz uma autobiografia, contando um pouco da história dele, de como ele foi um apóstolo improvável, né? E de como ele recebeu um comissionamento apostólico vindo diretamente de Deus. Ele conta como a igreja de Jerusalém e os apóstolos que já eram apóstolos antes dele reagiram a isso que aconteceu com ele, e em nenhum momento eles questionaram Paulo, em nenhum momento eles censuraram o que Paulo estava fazendo, mas sempre foram muito solícitos e estenderam a mão da comunhão para Paulo, confirmando aquilo que ele estava pregando. Além disso, ele conta a história de quando Pedro foi a Antioquia e rolou uma treta que Pedro dissimulou e que Pedro concordava que a justificação é pela fé, que o próprio Pedro já não obedecia mais lá a lei assim, né? Já estava vivendo, de certa forma, como gentio e dissimulou, né, considerando os gentios como cristãos de segunda classe. E aí ele fala sobre a justificação, que é pela fé ser considerado justo diante de Deus, ser considerado inocente, ter a justiça de Cristo imputada a nós, os nossos pecados imputados a Cristo. Isso tudo ocorre pela fé e não pelas obras. E aí ele começa o capítulo 3, né, colocando alguns argumentos. Ele defendeu a autoridade apostólica dele e agora ele vai defender o ponto de vista dele a partir do capítulo 3, foi quando a gente começou aí o capítulo 3. Então, a gente pode subdividir aqui algumas coisas que estão acontecendo. No capítulo 3, versículo 2 e 3, nós temos Paulo apelando para a experiência dos Gálatas, afirmando literalmente que eles foram salvos pela fé.
falando para os Gálatas, vocês não foram salvos pela fé, vocês agora querem se aperfeiçoar na carne, né? A partir do versículo 3 e em diante, a gente tem aqui, do versículo 3 até mais ou menos o versículo 5, Paulo também afirmando que a santificação dos Gálatas também foi pela fé. Ou seja, eles foram também santificados pela fé. Tá? Depois, já agora, no versículo 6 até o 7, ele cita o caso de Abraão. Então, o argumento agora é que Abraão foi justificado pela fé. Então, olha o argumento, como é que ele está seguindo. Ele fala para os Gálatas, vocês foram justificados pela fé. Não só isso, vocês receberam o Espírito Santo e foram santificados pela fé. E não só isso, Abraão, antes de vocês, o pai dos judeus, o patriarca por excelência, também foi justificado pela fé. Abraão não é o pai das obras, Abraão é o pai da fé, segundo o argumento de Paulo. No versículo 8 até o versículo 9, nós temos que também os descendentes de Abraão também foram justificados pela fé. Então, os descendentes de Abraão também. Então, essa bênção não foi concedida somente a Abraão, aos descendentes de Abraão também. Tá? Do 10 ao 14, do 10 até o 14, ele vai dizer basicamente que os judeus interpretaram a lei de forma equivocada. Está falando assim, vocês entenderam a lei de forma errada, né? A lei não tinha a finalidade que vocês julgaram que a lei tinha. Então, é basicamente esse o argumento do 10 ao 14. Tá? E a partir do verso 15 em diante, então, daqui em diante, Paulo vai defender, né, a ideia de que o pacto da lei não substitui o pacto da graça feito com Abraão. Então, a partir do verso 15, o propósito de Paulo é esse, é falar assim, o pacto da lei não substitui, não anula, não invalida a promessa que Deus tinha feito a Abraão por graça. Deus tinha concedido graça a Abraão pela fé. E a lei que veio 430 anos depois não pode anular a promessa, não pode anular a graça. Tá? Então, é esse o contexto que a gente está aqui na argumentação de Paulo. Gálatas, vocês foram salvos pela fé. Vocês foram santificados pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Os descendentes de Abraão foram justificados pela fé. Aí, os judeus entenderam a lei de forma errada. A pergunta natural é, tá bom, mas Abraão foi justificado pela fé. E os judeus que vieram depois, com Moisés, e eles? Foram justificados pela lei ou pela fé também? O argumento de Paulo é pela fé também, porque a lei não pode anular o pacto da graça. O pacto da lei que vem depois não substitui, não anula, não invalida o pacto de graça feito anteriormente com Abraão. E foi isso que a gente estudou na semana passada. Por quê? Porque uma aliança ratificada não pode ser revogada. Putz, a gente entende isso no nosso próprio contexto, no nosso próprio cotidiano, a gente entende isso. E Paulo usa o termo aliança não no sentido de um contrato, mas muito mais no sentido de testamento. E ele entende a salvação como uma herança e não como salário. E ele ainda diz mais, que o herdeiro verdadeiro da promessa é Cristo, o descendente de Abraão no singular,
e não os seus descendentes, uma multidão, uma nação inteira. É em Cristo que convergem todos os benefícios do pacto da graça feitos a Abraão. Então, a gente vinculou a salvação a uma herança estendida, dada de forma gratuita, sem nenhum merecimento por parte de Abraão. E a pergunta que surge naturalmente a partir dessa explicação foi, então, para que serve a lei? E Paulo responde, a lei foi por causa das transgressões. E a gente entendeu que a lei foi dada por causa das transgressões, não quer dizer que a lei necessariamente freia as transgressões, mas que a lei aumentou a consciência de pecado. A lei aumentou a consciência de culpa. A lei fez com que as pessoas tivessem a consciência da magnitude do pecado, ou como diria o John Owen, da pecaminosidade do pecado. Né? Ela fez enxergar, ela é a lupa que amplifica o tamanho do pecado e faz a gente perceber ele como odioso. E o objetivo, então, é fazer com que a lei nos conduza a Cristo. E aí ele fala, então a lei é contrária à promessa de Deus? Não, porque a lei nunca pôde salvar, o propósito da lei nunca foi salvar. A lei magnifica o pecado. A lei é um exame, ela diagnostica a doença, mas ela não cura, nem trata a doença. Então, Paulo concluiu, foi o que a gente terminou na semana passada, ele dizendo, a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé, a promessa fosse concedida aos que creem. E quando ele usa a palavra encerrou, ele quer dizer literalmente encarcerar. A Escritura nos fez perceber que nós somos escravos do pecado. Não que a própria Escritura nos fez escravos do pecado, mas ela nos fez perceber que nós somos escravos do pecado. E agora, a partir do verso 23, ele vai concluir esse argumento de que o pacto da lei não substitui o pacto da graça. Olha o que ele diz. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que a fé no futuro haveria de ser, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, explicando agora detalhadamente, antes que viesse a fé, né? Nota o seguinte, quando Paulo usa esse termo aqui, agora, ele está falando da fé, no contexto da fé histórica, a fé no Cristo histórico. Ele não está falando da religião cristã. Às vezes nós usamos o termo fé para nos referirmos à religião cristã de uma forma geral. A fé cristã, ou a fé reformada, a gente usa muito essa expressão. Mas aqui ele não está usando o termo fé para se referir à religião de uma forma geral, mas para se referir ao ato de crer mesmo. Né? Aqui, a fé faz uma referência à crença, de fato, à crença no Messias histórico. Ou seja, basicamente ele está dizendo o seguinte, antes que você tivesse crido em Jesus, você que antes de crer em Jesus, você estava sob a tutela da lei. Tutela da lei. E nela encerrados. Nota que o mesmo termo que Paulo usou para o pecado no versículo anterior, ele está usando para a lei no versículo agora. Da mesma forma que a Escritura tinha encerrado tudo sobre o pecado, ou encarcerado sobre o pecado, nos feito perceber que nós éramos prisioneiros do pecado, da mesma forma, a lei também, né, nos encerrou, a lei também nos encarcerou. Nós éramos prisioneiros da lei. Ou seja, não é antes que viesse Jesus, nós éramos prisioneiros da lei, uma vez que Jesus veio na história, toda a humanidade não está sujeita à lei mais. Não é isso. Ele não está falando da religião cristã como um evento histórico.
Ele está falando na crença pessoal de alguém no Messias histórico. Então, todas as pessoas que não creem em Jesus estão prisioneiras da lei e prisioneiras do pecado. Não é a humanidade. A humanidade antes estava sob a lei. Aí Jesus veio, agora a humanidade está sob a graça. Não, não é assim. Eu, antes de crer em Jesus, eu era prisioneiro do pecado e da lei. Agora que eu creio em Jesus, eu estou liberto do pecado e da lei. Essa é a ideia. Tá? Então, isso acontece com a crença pessoal de alguém em Cristo. Tá? Não com o advento da própria encarnação de Cristo. A encarnação histórica de Jesus e a sua crucificação não liberta toda a humanidade da lei. Os ímpios estão sob a tutela da lei e prisioneiros do pecado. Tá? Da mesma forma, todas as pessoas que não creem em Cristo estão sob a tutela da lei e prisioneiros do pecado. Agora, só que ele fala, estávamos sob a tutela da lei e nela encarcerados, prisioneiros, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. Então, para a fé em Jesus Cristo, que haveria de ser revelado, que no caso dos Gálatas já havia sido revelado. Né? E no caso de Paulo também. Agora ele completa o argumento. E ele vai dizer, de maneira que a lei se tornou nosso guardião. Essa parte é muito importante. A lei se tornou nosso guardião. Destaque especial aqui para a palavra guardião. Porque essa palavra guardião aqui, ela pode nos trazer muita explicação do que Paulo está querendo dizer. Por quê? O contexto que nós temos hoje, especificamente, né, de guardião, é bem diferente desse contexto judaico antigão aqui. Tá? Então, vamos lá. O que quer dizer essa palavra guardião aqui? No grego, aqui, a palavra especificamente, né, é a palavra grega paidagogos, que a gente translitera para o português quase de forma idêntica, pedagogo. Tá? Pedagogo. Um pedagogo, ou a gente poderia dizer um professor, talvez, professor no sentido mais moderno da palavra pedagogo. Né? Hoje, o termo pedagogo ele tem uma conotação muito específica de alguém que fez uma faculdade de pedagogia ou que tem uma habilitação específica para poder ensinar outras pessoas. No entanto, no primeiro século, no contexto do Novo Testamento, essa palavra não tinha essa conotação de professor ou de alguém que ensina. Hoje, quando eu falo um tutor, ou um mentor, ou um professor, ou um pedagogo, a ideia que te traz é a ideia de um professor dando aula, um quadro atrás, uma turminha lotada ali, cheio, o professor ensinando conteúdo, ensinando coisas. Mas essa não era a ideia da palavra pedagogo no primeiro século, nem de longe. Tá? A conotação desta palavra tinha muito mais a ver com uma outra ideia. O pedagogo ele não era um profissional da educação habilitado, como é hoje. Né? O pedagogo era um escravo. O pedagogo era um escravo e um escravo específico, né? Um escravo contratado, ou contratado de certa forma assim, né? Contratado não, né? Ele estava ali escravizado, mas o trabalho dele, a obrigação dele, a função dele era atuar como um disciplinador. Então, por exemplo, se eu fosse um cidadão rico, né, cidadão romano rico, durante o primeiro século, possivelmente eu teria escravos. Então, cidadão rico na Roma Antiga tinha escravo. E aí vamos supor que esse cidadão rico na Roma Antiga, ele também tem filhos. E aí, ele com as suas obrigações, com os seus negócios, com os seus afazeres, ele não tinha tempo suficiente para dedicar a disciplinar o seu filho da maneira apropriada. Então, o que ele fazia? Ele designava um escravo
de casa, um escravo desses que vivia em casa, para ser a pessoa que iria ficar no pé do filho dele, cobrando disciplina, cobrando que os filhos fizessem as obrigações que eles deveriam fazer. O escravo, o pedagogo, tinha autorização, inclusive, para corrigir fisicamente as crianças indisciplinadas. Em alguns contextos, alguns mestres na Roma Antiga, professores mesmo, que naquela época não era chamado de pedagogo, mas sim de didáscalos, né? Professor. O professor podia ter também um pedagogo na sua sala de aula. Então, o professor na Roma Antiga, se eu fosse o professor na Roma Antiga, eu podia ter um pedagogo na sala de aula. Enquanto eu estou dando aula, o pedagogo é o responsável por disciplinar os alunos, por corrigir os alunos, até mesmo com a vara, tá? E até fustigar os alunos que estão sendo indisciplinados durante a aula. Essa é a figura do pedagogo, que aqui na Bíblia NAA está sendo traduzida como guardião. Nas Bíblias mais antigas, era traduzido como aio, né? Esse versículo estava dessa maneira, de maneira que a lei se tornou o aio para nos conduzir a Cristo. É a mesma ideia. Ou em outras traduções, talvez você vai encontrar a palavra tutor. A lei se tornou o nosso tutor. Mas esse tutor é esta figura do escravo disciplinador, que estava ali para fustigar o indisciplinado com a vara. Tá? Essa é a figura da lei. Tá? Então, a lei era o nosso pedagogo. A lei era o nosso guardião. Ela nos disciplinava. E por que ela fazia isso? Qual era o objetivo da lei a nos fazer isso? Para nos conduzir a Cristo. Então, a lei estava lá para corrigir o nosso caminho, para que a gente, ao obedecer à lei, ao recebermos a disciplina da lei, nós fôssemos levados a Cristo. Nós chegássemos ao conhecimento de Cristo. E por que a lei devia nos conduzir a Cristo? A lei iria nos conduzir a Cristo com qual finalidade? Com qual objetivo? Com o objetivo de que nós fôssemos finalmente justificados pela fé e não pelas obras. Então, observe que Paulo está dizendo o seguinte: vocês erraram, os judeus erraram a finalidade da lei. A lei não justifica, nunca justificou. A lei era o nosso guia para nos levar para Cristo. Ela estava apontando o caminho que levava a Cristo para que a gente, em Cristo, fosse justificado pela fé e não pelas obras. Então, o propósito da lei nunca foi justificar. O propósito da lei era nos conduzir a Cristo. A gente tinha feito uma pergunta: para que serve a lei? A primeira resposta de Paulo foi: a lei foi acrescentada por causa das transgressões, ou seja, para aumentar a nossa consciência de pecado. Número 2, para que serve a lei? A lei foi o nosso guardião, ou o nosso aio, para nos conduzir a Cristo. Essa é a outra finalidade da lei. A lei é o nosso aio que nos leva a Cristo. Então, ao longo desse processo todo, né, a lei ensinava o caminho da salvação pela fé. Cara, esse pensamento de Paulo é devastador em cima do judaísmo. Por quê? A interpretação clássica dos rabinos era de que a lei salvava, de que a obediência à lei salvava. E Paulo está dizendo: não, nunca salvou. Nunca salvou e nunca nem teve essa intenção. A lei ensinava o caminho da salvação pela fé. Ou seja, toda vez que eu olhava para a lei, eu mesmo chegava à conclusão de que eu não conseguia cumprir a lei. E aí, o que eu fazia então? Se eu estou no Antigo Testamento, Cristo ainda não veio. Hoje é fácil. Hoje é fácil. Eu falo assim: crê em Cristo. Pronto. Agora, no Antigo Testamento, Cristo ainda não tinha vindo. Eu tinha a lei. Eu tinha que cumprir. A lei estava me ensinando alguma coisa. O que a lei estava me ensinando? A lei me ensinava que o caminho da salvação era em Cristo, que o caminho da salvação era pela fé. E como que a lei me ensinava isso?
A lei apontava para Cristo por meio de sombras imperfeitas, mas que traziam uma mensagem importante no futuro. O sacrifício no templo apontava para o cordeiro que viria, que seria sacrificado de fato, que levaria os nossos pecados, né? O bode expiatório que era mandado para fora do arraial de Israel apontava para o Cristo que expiaria os pecados e que seria colocado do lado de fora da cidade. O cordeiro da Páscoa apontava para Cristo. A lei da purificação, a pureza batismal, apontava para o lavar regenerador do Espírito Santo. Toda a lei do Antigo Testamento apontava para Cristo. Ela estava ensinando o caminho, ela estava dizendo: creiam neste que virá. Creiam no descendente que já foi prometido a Abraão. Ele sim vai salvar. A lei estava ensinando e não tinha a finalidade de salvar, nunca teve. Agora Paulo conclui: mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Ou seja, nós agora não precisamos mais do guardião, nós não precisamos mais do pedagogo, nós não precisamos mais do disciplinador. Por quê? Porque nós alcançamos a maioridade. Nós não somos mais crianças dependentes da lei para guiar a Cristo. Porque nós já temos a realidade, nós não precisamos mais da sombra, nós já temos a fé, nós já temos o Cristo encarnado. Agora que veio a fé, nós não estamos mais subordinados ao guardião. E quem não está subordinado ao guardião? Ora, aqueles que creem. Aqueles que creem, aqueles que já estão em Cristo. Os outros estão subordinados ao guardião ainda, eles não alcançaram a maioridade. Eles ainda precisam da lei para cumprir a mesma finalidade que ela cumpriu com a gente. Para cumprir a mesma finalidade que ela cumpriu com os crentes, levá-los a Cristo. Porque eles estão presos pelo pecado, encerrados pela lei. Eles precisam ser justificados pela fé. E como eu chego ao conhecimento da fé? Eu trilho um caminho. O caminho da lei me leva ao conhecimento de Cristo para a salvação pela fé. E no versículo 26, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus. Esse versículo é sensacional. Ele está se dirigindo aos Gálatas especificamente. Todos vocês. Vocês quem? Os Gálatas, que faziam parte da igreja. Eles já tinham crido em Jesus. Ele está dizendo, vocês são filhos de Deus. Outro soco no estômago do judaísmo rabínico do primeiro século, que tinha a crença de que somente aqueles que eram judeus de nascimento, descendentes diretos de Abraão, eram filhos de Deus, estavam incluídos no pacto com Deus. E Paulo está dizendo negativo. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Não são os descendentes físicos de Abraão. Não são aqueles que obedecem à lei. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que, mediante a fé em Jesus Cristo, foram adotados por Deus. Então, ele está transmitindo para a gente mais uma, né, figura sobre a obra de Cristo, que é uma figura muito importante, chamada de adoção. A salvação em Cristo é um evento de proporções cósmicas. Ela traz realidades que estão, em muitos aspectos, completamente acima da nossa compreensão. Para tentar explicar e chegar ao máximo de verdades possíveis a respeito do que Cristo realizou, Paulo precisa usar uma série de figuras do nosso cotidiano para que a gente tente entender aquilo que Cristo fez de alguma maneira. E ele usa diversas formas para tentar expressar isso de uma maneira que tente ao máximo ser exaustiva. É óbvio, sem nunca alcançar esse objetivo completamente. Ele usa várias dessas analogias. As várias analogias de Paulo para a cruz
A gente pode citar algumas delas. Uma delas a gente viu bastante em Gálatas capítulo 2, né? Uma analogia a respeito da cruz, que foi a justificação pela fé. Mas a gente consegue montar outras figuras a respeito daquilo que aconteceu na cruz. E como Paulo trata essas figuras. Talvez não todas elas em Gálatas. A primeira foi a justificação, que tinha um sentido bem forense, um sentido bem judicial, um julgamento e alguém sendo considerado inocente, mesmo tendo cometido crime, mas o juiz declarando ele inocente. Esse é o cenário que Paulo mais usa em Gálatas e em Romanos. Mas ele usa outras analogias também. Ele usa o termo redenção para se referir à nossa salvação. A palavra redenção, nesse contexto do primeiro século, ela tinha muito a ver com um mercado de escravos. Alguém redimido é alguém que foi liberto da escravidão pagando-se um preço. Se eu tiver um parente, por exemplo, que foi escravizado e eu quiser que ele deixe de ser escravo, eu podia ir lá e comprar a liberdade dele com o meu dinheiro. Isso se chamava redenção ou remissão. Eu ia lá e redimir aquela pessoa, pagando um preço para que ela fosse liberta. E Paulo usa essa analogia também. Então, em Cristo nós somos justificados. Em Cristo nós somos redimidos. Aqui no versículo em questão que nós estamos vendo, Paulo está usando o termo da adoção. Nós fomos feitos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, nós não éramos filhos de Deus. Nós éramos filhos da ira. E como o próprio Jesus disse, filhos do diabo. Não éramos filhos de Deus, por conta do pecado. Mas mediante a fé em Jesus Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus. Como é que alguém que não é filho pode se tornar filho? O único jeito é por meio de uma adoção. A adoção em Roma era algo que era muito comum. Inclusive a adoção de pessoas adultas, para que elas se tornassem herdeiras dos bens materiais que alguém ia deixar. Então, se eu fosse um cidadão rico na Roma Antiga e não tivesse herdeiros para quem deixar minhas posses, eu podia adotar um indivíduo adulto, amigo, né? Filho de um amigo, ou eu poderia adotar até mesmo um escravo e dar a ele a liberdade e, ao mesmo tempo, torná-lo meu filho herdeiro das minhas posses. Essa figura de linguagem na Roma Antiga, então, era esplêndida para a compreensão daquilo que Cristo fez na cruz. A cruz de Cristo, além de nos justificar, além de nos redimir, também nos torna filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, os filhos de Deus, aqueles verdadeiramente adotados por Deus, não são aqueles que obedecem à lei ou cumprem obras da lei, mas aqueles que creem em Jesus Cristo. Por meio da fé em Jesus Cristo, nós somos adotados. Existem ainda outras figuras, né, do cotidiano que Paulo vai usar para se referir à salvação. Mas nós não vamos explorá-las todas, porque isso não é uma aula de teologia sistemática, tá? Mas é uma aula apenas daquilo que está acontecendo em Gálatas, tá? Mas em outras oportunidades nós podemos falar de outras figuras da crucificação. E Paulo continua agora. E por quê? Como que eu posso ter essa certeza? Cara, a nossa fé, ela é fraca. E Deus sabe disso. Deus sabe que a nossa fé é fraca. Deus sabe que nós vamos falhar até mesmo em crer. E por isso que a própria fé é Ele quem concede. Se dependesse de nós, nem a fé a gente conseguiria ter. E Cristo no Antigo Testamento, e Deus no Antigo Testamento, aliás, já tinha proporcionado meios efetivos para que as pessoas, né, continuassem crendo, para que elas continuassem vislumbrando a promessa. E hoje também Deus nos dá meios que nos mostram aquilo que aconteceu. Deus sabe que, em muitos aspectos, a nossa carne, né, desiste, que a gente começa correndo a carreira da fé e a gente vai fraquejar. A tentação, o pecado, o mundo, Satanás, tudo isso vai tentar nos fazer desistir de continuar na caminhada da fé. E por isso Deus nos fornece graça por meio de coisas
tangíveis, por meio de coisas que nós podemos ver, sentir, tocar e presenciar. Esses elementos são chamados de meios de graça na teologia. São coisas que Deus nos dá para que a nossa fé seja assegurada e para que a nossa fé seja fortalecida. No Antigo Testamento, Deus deu a promessa: seus pecados vão ser perdoados. Creia no Messias. Mas isso é difícil. Eu não enxergo isso, eu não vislumbro isso. Então Deus falou assim: então mata este bode, mata este cordeiro. E quando você fizer isso, eu vou te perdoar dos seus pecados. É óbvio que o sangue dos bodes e o sangue de cordeiros nunca perdoou os pecados, nunca tirou os pecados. Mas aquilo era um meio de graça que Deus dava para que a pessoa tocasse, visse, sentisse e cresce naquele cordeiro que viria. Então, o meio de graça, ele comunica ao coração do crente e aumenta e fortalece a fé do crente com algo que ele possa ver e tocar. E Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. E ele concede essas coisas. Ele concedeu o sacrifício no Antigo Testamento. Ele concedeu o rito de purificação cerimonial, né? Os ritos de purificação, a dieta, a observação do calendário, todas essas coisas era Deus comunicando graça para o povo de Israel, para que eles crescem. O problema é que eles interpretaram esses sinais de graça de forma errada. Eles entenderam que aquilo que Deus... Eles transformaram aquilo que era graça de Deus em mérito deles. Mas hoje Deus também não nos abandona. E Ele sabe que a nossa fé ainda é fraca. E Ele sabe que nós precisamos de coisas tangíveis que nós podemos tocar, sentir e ver para que isso fortaleça a nossa fé. Então, da mesma forma que existiam os meios de graça do Antigo Testamento que apontavam para o Messias que viria, hoje nós temos os meios de graça que apontam para o Cristo que veio. E qual é um desses meios de graça que nós temos hoje no Novo Testamento, na Nova Aliança, que aponta para a fé que nós temos que ter em Cristo, para que essa fé aumente? Nós temos o batismo. Então, Paulo está dizendo, porque vocês foram batizados em Cristo. O batismo é um meio de graça. É uma das formas que Deus está nos dando palpável, visível, experimental, de que Ele lavou os nossos pecados com o seu sangue e com o seu Espírito. Ele está nos fazendo sentir, da mesma forma que a água limpa o corpo, o Espírito nos santifica. O Espírito lava os nossos pecados. Ele está fazendo, tá vendo? Sente, da mesma forma que essa água está te limpando, eu também te limpei dos seus pecados. Creia. Então, o batismo, nós fomos revestidos, nós fomos batizados em Cristo, né? Por isso que Paulo está falando, vocês que são filhos de Deus mediante a fé, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. Por quê? Porque vocês foram batizados. Não é que o próprio batismo salva, mas o batismo aponta para aquilo que é a realidade. O batismo é um meio de graça, é aquilo que eu posso tocar, é a água que eu posso sentir, que aponta para uma realidade espiritual que eu não vejo, mas que eu sei que está lá. E ele fala, quando nós fomos batizados em Cristo, nós nos revestimos de Cristo. Nós nos revestimos de Cristo. Ele está basicamente dizendo que a realidade espiritual da salvação e da purificação dos pecados é comunicada no mundo material por meio do sinal do batismo. Tá? Então, o batismo é o nosso meio de graça, um dos. Nós temos outro também, que é a ceia. Né? O pão que partimos, o cálice que bebemos, apontam para aquilo que aconteceu. Tá? Eu não vou explorar a ceia aqui, porque não está neste texto. Tá? E também não é uma aula sobre sacramentos, mas fica para uma próxima oportunidade, talvez em alguma outra carta de Paulo aí, 1 Coríntios ou coisa parecida. Muito bem, então, no batismo nós fomos revestidos de Cristo. Essa é a realidade espiritual. Fomos revestidos de Cristo no batismo. Da mesma forma que a água nos limpou, Cristo nos limpou dos pecados. E qual é a conclusão? Então, a conclusão é essa.
Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Então não tem distinção. Não tem distinção de raça. Não tem distinção de cor. Não tem distinção de status social. Não tem distinção de homem e de mulher. Todos que receberam Cristo pelo batismo são um em Cristo. Esse versículo tem sido muito mal interpretado nos nossos dias, né? Tem sido muito mal interpretado nos nossos dias. Tem sido muitas vezes utilizado para afirmar que não existem diferenças funcionais entre pessoas ou entre os sexos. De alguma forma, para tentar afirmar uma igualdade entre todas as pessoas, que talvez não é a intenção desse versículo. A intenção do versículo é clara, dizer que em relação à salvação, em termos de dignidade diante de Deus, não tem diferença. O mundo é dividido em dois grupos de pessoas, aqueles que estão mortos nos seus pecados, prisioneiros do pecado e da lei, e aqueles que são salvos em Cristo. Esses precisam de graça, esses a graça já foi concedida, mas eles não têm nenhum mérito, porque eles não conquistaram nada. E, independente do grupo, diante de Deus, a dignidade de todo mundo é igual. Se você aceitou, você creu, foi batizado, não importa se você é judeu, se você é grego, se você é escravo, se você é homem, se você é mulher, se você é preto, se você é branco, se você é pobre, se você é rico, não interessa. Diante de Deus, qual é o seu status? Justificado. Isso que importa. O seu status é de salvo, independente se você é judeu ou não. E por que esse argumento? Ora, porque os judaizantes entendiam que o judaísmo era uma espécie de religião privilegiada e que os cristãos antes tinham que se tornar judeus para que eles alcançassem esse status mais avançado de salvação. Porque a fé em Cristo sozinha não era o suficiente, era necessário que eles praticassem o judaísmo. Então, eles estavam dizendo, o judeu é superior àquele que só crê, aquele que obedece à lei é melhor do que aquele que crê, mas não obedece à lei. E Paulo está dizendo negativo. Tá? E por que a ênfase que eu dei anterior? Essa distinção é uma distinção em termos de dignidade, em termos de salvação. Mas não é uma distinção em termos, não é um igualitarismo funcional. É importante que a gente tenha em mente, principalmente quando a gente fala de homens e mulheres, que existe uma diferença funcional estabelecida na ordem da criação e confirmada no Novo Testamento em relação a homens e mulheres cumprirem papéis diferentes diante de Deus. E isso não implica em superioridade ou inferioridade. Da mesma forma que na própria essência da Trindade, existe diferença de função. Uma é a função do Pai, outra é a função do Filho, outra é a função do Espírito. Cada um cumpre a sua função, de forma que, em essência ou em substância, todos são Deus em iguais condições. Então, o Filho não é inferior em essência ao Pai. Mas, em função, o Filho é subordinado ao Pai, de forma que o próprio Filho diz, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, economicamente ou funcionalmente, existe uma diferença de liderança e de subordinação. Em essência ou em dignidade, igualdade. Em função, liderança e subordinação. Então, esse versículo de Gálatas tem sido muito utilizado por grupos de vanguarda revolucionárias, feministas, né, gaysistas e outrosistas por aí, para tentar desfazer uma ordem criacional funcional que Deus estabeleceu. Tá? E não é essa a intenção de Paulo. 29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E para finalizar o capítulo 3, essa é a conclusão. Né? Qual era o objetivo de Paulo? Putz, vocês são descendentes, se vocês são de Cristo, se vocês creram em Cristo, vocês são os verdadeiros descendentes de Abraão.
não conta, a descendência física de Abraão não conta. Deus pode suscitar ou levantar um descendente, um filho de Abraão, de uma pedra. Ele pode transformar uma pedra no filho de Abraão, se ele quiser. A descendência física de Abraão não quer dizer nada, no final das contas. O que quer dizer alguma coisa é a fé em Cristo. É a fé em Cristo que nos torna verdadeiros descendentes de Abraão, segundo a promessa. Nós somos herdeiros da promessa de Abraão, da promessa de graça. Eu serei o teu Deus, você será meu povo, meu filho. Né? Essa é a promessa de Deus a Abraão. E nós somos herdeiros dessa promessa por meio de Cristo, e não por meio da obediência. Né? Então, relembrando tudo que nós falamos, capítulo 3, foi o mais longo aí que a gente ficou, né? Ele começou repreendendo os Gálatas, falando que eles estavam doidos ou burros, literalmente, né? Como vocês são insensatos, quem foi que enfeitiçou vocês com essas heresias? Paulo apelou para a experiência deles. Vocês não foram salvos pela fé? A santificação de vocês não foi pela fé? Vocês não receberam o Espírito pela fé? Vocês não viram milagres acontecendo diante de vocês pela fé ou foi pela lei? E Abraão? Abraão foi justificado pela fé ou pelas obras? Pela fé. E os descendentes de Abraão? Também pela fé. Os judeus, no final das contas, entenderam a lei de forma errada, né? Porque o que contava mesmo era a fé. E o único que cumpriu a lei corretamente, que levou a maldição da lei no nosso lugar, foi Cristo. Ele nos substituiu na cruz, se fazendo maldito em nosso lugar. No nosso próprio contexto, nós entendemos que uma aliança feita não pode ser revogada. Uma vez confirmada, já era. Ainda mais no testamento. Uma vez que o testador morreu, né, só resta aquele que é herdeiro receber os dons daquele que morreu. Isso o nosso próprio dia a dia confirma, nossas próprias relações humanas. E a lei não pode substituir a promessa. Ela veio depois. Ela nunca, não é nem que ela não pode, é que ela sequer teve essa intenção. A lei foi dada por duas razões, segundo Paulo, para aumentar a nossa consciência do pecado e para nos ensinar o caminho da salvação, por meio de sombras que apontavam para a realidade futura. Deus, né, concedeu a lei por meio de um mediador, mas a promessa foi feita a Abraão de forma direta. Deus falou com Abraão de forma direta, sem mediação. A Escritura nos fez saber que nós somos prisioneiros do pecado, mas que pela fé nós fomos libertos da prisão do pecado e da prisão da lei. A lei era aquele nosso pedagogo, disciplinador, até que nós alcançássemos a maioridade por meio da justificação pela fé. Agora, então, nós fomos justificados, redimidos e adotados por Deus. E nós recebemos um selo de confirmação de tudo isso que aconteceu por meio do batismo. A mesma água, a experiência da água que limpa o corpo, comunica ou expressa a realidade espiritual da fé que limpa a alma. Sendo assim, não existe diferença entre judeu e grego, não existe segunda classe de crente, não existe primeira classe de crente. Não existem aqueles que são melhores e aqueles que são piores diante de Deus. Somos todos justificados por meio da fé em Cristo. Né? E nós que cremos somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Fim do capítulo 3.